quando eu reli, não é? Esse texto aqui que foi colocado para a nossa reflexão, eu percebi que quando a gente lê, a impressão que a gente tem é que quem não entende, quem não está ao alcance da revelação, quem ainda não pode receber uma informação mais profunda, são os outros, né? Não sei se vocês lendo isso percebem de imediato as nossas próprias limitações. Então, é claro que é importante a gente fazer uma reflexão em termos do entendimento do porquê de certas coisas como um todo, mas o mais importante é a gente fazer um esforço no entendimento do porquê dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos, das nossas ações, dos nossos funcionamentos. Então, o que está dizendo, entre muitas outras coisas, porque qualquer texto pode ter muitas leituras. Então, se a gente assistisse hoje a todas as palestras que vão acontecer na casa sobre esse mesmo tema, a gente vai ver essa multiplicidade de leituras possíveis, né? Dentro das muitas leituras, em síntese, começa-se falando do que Jesus falou na época em parábolas e do que Jesus falou nas conversas com os apóstolos, dando a entender que as parábolas eram uma linguagem para aquelas pessoas que ainda não podiam entender muito bem aquilo que ele falava para os seus mais próximos. Em que grupo será que a gente se coloca? Será que nós já entendemos as parábolas? Porque as parábolas seria o que ele falou para aqueles que tinham um entendimento mais limitado, né? A gente tem, assim, a princípio, uma impressão mesmo de que as parábolas são muito fáceis, né? Me ocorre agora uma experiência que eu vivi, quando o Betinho estava fazendo aquela campanha contra a fome e produziram uma peça de publicidade que foi divulgada na televisão, em que a pessoa estava no carro e aí se aproximava alguém para pedir, né, alguma coisa, e a pessoa levantava o vidro, e aí em seguida isso vinha a mensagem da Fome Zero, da campanha do Betinho contra a fome. E um dia eu estava num centro cirúrgico, numa sala de espera, com alguns colegas médicos ali conversando, e entrou essa peça de publicidade. E eu fui surpreendida assim, por uns comentários que as pessoas começaram a fazer, algumas pessoas, achando que aquilo era invasivo, que aquilo era um absurdo, que um cidadão honesto que paga seus impostos não tem que ser incomodado na sua casa com esse tipo de imagem que critica o quê? A indiferença da sociedade diante do sofrimento alheio, né? Então, aquilo mexeu com a consciência das pessoas ficaram incomodadas, mas a resposta que elas deram foi essa. E aí, uma pessoa teve uma fala que eu me senti assim, transportada ao tempo de Jesus, lá, me vi na Galileia, né? Porque a pessoa falou assim, fica falando de amar ao próximo, E quem é o próximo? Aí eu espera aí, eu não acredito que a pessoa está perguntando isso. E assim, eu vou ter que responder. Não vou responder não, peraí, isso vai dar um trabalho danado, né? Imagina você, né, num ambiente em que as pessoas não é a salinha de curso da casa espírita, não é o encontro na casa espírita, é um ambiente onde as pessoas têm um pensamento, um funcionamento essencialmente materialista, não como regra geral, né? Eu já vi muitas equipes médicas rezando o Pai Nosso antes de entrar no campo cirúrgico, né?
pessoas de diversas religiões e até materialistas, porque tem hora que quando o bicho pega, a gente, né? Ai, meu Deus, segura na minha mão, né? Mas, enfim, quando a pessoa perguntou isso, quem é o próximo, eu fiquei, sabe, com a minha lamparina, boto para cima, boto para baixo, boto para cima, boto para baixo. Então, vou ter que botar essa lamparina em cima do alqueire. Aí, o que eu vou dizer? Aí eu me vi fazendo uma tradução atualizada da parábola do bom samaritano. Eu não acredito que eu estou fazendo isso, mas eu estava fazendo, né? Eu falei assim, olha só, meu amigo, você vinha com seu carro pela Avenida Brasil. Aí, quando você estava passando ali pela Favela da Maré, você foi assaltado. Aí, o camarada levou seu carro, tirou sua roupa, te deu uma surra, te largou lá, no chão da Avenida Brasil. Aí, passou um colega seu do mesmo hospital, né? E com seu carro, viu aquilo tudo, né? E, ó, pé no acelerador. Pé no acelerador, porque senão vai sobrar para mim, né? Aí veio uma outra pessoa, né? Você lá, arrasado, jogado no chão, levantando a mãozinha, né? Aí veio uma pessoa, assim, com um carrinho mais ou menos, né? Até parou, mas aí pensou um pouco, né? Olha só, se fizeram isso com essa pessoa e eu ficar aqui parado, vão fazer isso comigo também. E, além disso, eu tenho um compromisso, não posso perder esse tempo. E aí, foi embora também. Aí veio um cara num fusquinha velho, assim, sabe? Bem velho. Parou. Meu amigo, o que aconteceu? Ai, graças a Deus, não é isso que você vai dizer? Graças a Deus que você parou, né? Porque eu estou aqui, eu sou médico, cirurgião. Só que você que está dizendo isso, ali você está, né, de roupa de baixo, né, sujo, ensanguentado, e a pessoa nem escutou você terminar a sua explicação de que pessoa importante você é, botou você no carro, levou você ali no Bom Sucesso, que é mais próximo, né? Ainda ficou ali reclamando pelo seu atendimento, não saiu de perto enquanto você não foi atendido, pegou os telefones da sua família, ligou para avisar, né? E como tinha que ir embora, ainda deixou uns R$10 contigo ali para você, em caso, né, de precisar, né, molhar a mão, que a gente sabe que isso acontece, né? Molhar a mão de alguém para facilitar alguma coisa enquanto sua família não chega. Quem foi seu próximo, meu amigo? O cara falou, o cara do Fusquinha. O cara do Fusquinha. Agora, assim, o que as pessoas fizeram com essa conversa? Deve ter gente que riu, deve ter gente que achou engraçado, interessante, nunca mais pensou nisso por um bom tempo, né? E para mim ficou a questão se eu já estou preparada para ser o cara do Fusquinha. Porque esse aqui é o trabalho que nos compete fazer. Então, assim, levantar a luz para ensinar aos outros, para demonstrar aos outros, não é que seja fácil, não. É difícil. É difícil porque a gente tem medo, a gente tem insegurança, a gente não sabe como vai ser recebido, a gente tem muito medo da crítica, da desaprovação, de parecer uma criatura exótica, né? A gente quer muito ser igual a todo mundo. Então, não é fácil, não. É difícil. Agora, o mais difícil é colocar aquilo que você já entendeu para acontecer na sua vida. Porque se você não coloca aquilo que você já entendeu para acontecer na sua vida, o teu ensinamento fica totalmente capenga. A tua parábola ou a tua explicação mais sofisticada, né? Você fala no curso, você fala na palestra, você fala no encontro, você fala não sei aonde. É legal falar. É importante falar, por isso o trabalho
mesmo num dia de cura, como hoje, não é? O trabalho passa por um momento de falar e escutar. Isso é muito importante, mas o mais importante, o essencial, é a gente transformar isso que a gente sabe em ação, em ato, porque é aí que a nossa luz brilha. Então, quando Jesus fala, brilha a vossa luz, ele não está falando que a gente fique falando o tempo todo, de tudo aquilo que a gente já sabe, de tudo aquilo que a gente já aprendeu, de tudo aquilo que a gente já ouviu, principalmente com aquele dedinho apontado para o outro assim, não é? Porque vocês, né? Porque essas pessoas, porque fulano, porque beltrano, não é nessa hora que a nossa luz brilha. A nossa luz vai brilhando gradativamente à medida em que a gente vai colocando para funcionar aquilo que a gente conseguiu aprender. Hoje em dia, a doutrina espírita já disse tudo, é a verdade última do universo? Será que é? Não, não é. As próprias respostas que os espíritos dão a Kardec no Livro dos Espíritos deixam claro que muita coisa ainda não pode ser explicada por falta de conhecimento da comunidade encarnada. Ó, dá não dá. Tem duas questões que demonstram muito bem isso, né? Uma é a 10. Porque Kardec começa as perguntas do Livro dos Espíritos querendo detalhes sobre Deus. Deus, né? E faz isso muito bem, porque Leon Denis fala que a questão de Deus é a principal questão, a mais importante questão suspensa sobre as nossas cabeças, né? Porque, assim, em linhas muito gerais, dependendo dessa relação que a gente tem com Deus, desse entendimento que a gente consegue ter de Deus, que a gente funciona. Então, por isso é que às vezes a gente vê uma pessoa muito religiosa com funcionamento materialista. Porque a religiosidade dela é superficial. Ainda não foi feito um trabalho de aprofundamento, né? Então, Kardec faz muitas perguntas sobre Deus. E os espíritos respondem com muita paciência. Mas Kardec vai, mas e a natureza? Né? A natureza de Deus. O que é a natureza de Deus? Olha só, o Espírito diz assim, vocês não desenvolveram ainda nem o sentido para entender a natureza de Deus. Então, não quer dizer que a gente não tenha o sentido. A gente ainda não tem o desenvolvimento desse sentido. Então, essa pergunta deixa claro que para que a gente possa ter mais compreensão, tem todo um trabalho de mais entendimento a ser feito. E tem aquela outra, lá, quando as perguntas são feitas sobre a questão dos animais, né? Em que tem um espírito que responde assim, cachorro é sempre cachorro, não tem isso? Gato é sempre gato, e não sai disso. E tem um outro que dá aquela resposta belíssima, que do átomo ao arcanjo tudo se encadeia. E aí Kardec faz um comentário, olha, tem esses espíritos dizendo que essas espécies ficam sempre prolongando ali naquelas próprias espécies. Mas tem outros que dizem que há esse encadeamento, que há um processo evolutivo do princípio espiritual. Isso acontecendo no mesmo momento em que Darwin vinha falar do processo evolutivo da forma. E Kardec diz assim, esse parecer de que tudo se encadeia do átomo ao arcanjo, para mim faz mais sentido. Então, em muitos outros momentos vocês vão encontrar isso, né? A doutrina espírita não é uma doutrina dogmática, aliás, não é nem uma doutrina, é uma filosofia, está lá na frontispício do Livro dos Espíritos, né?
o livro trata da filosofia dos espíritos, filosofia espiritualista. E, além disso, então não é uma religião? É também. E, além disso, é uma ciência? É também. Então, o espírita tem muito trabalho para fazer para aumentar a sua luz na medida em que ele precisa aprender essa coisa nova, que é ter uma relação com Deus, ter uma vivência espiritualizada, ou espiritualista, ou espiritual, e, ao mesmo tempo, desenvolver o pensamento, filosofando, pensando sobre as questões básicas da filosofia, que são quem eu sou, o que eu estou fazendo aqui, para onde eu vou, né? E ampliando os seus conhecimentos científicos, que nunca estiveram tão acessíveis. Em momento nenhum, agora eu vou falar igual o Lula, né? Momento nenhum na história desse país, nem na história da humanidade, o conhecimento científico esteve tão acessível ao leigo. É programa de televisão, é possibilidades no computador, é publicação no jornal, no livro, que hoje em dia isso é uma das coisas que mais me encanta. Pessoal, a gente reclama tanto do nosso tempo, né? Nosso tempo tem coisas ótimas, inclusive a livraria aberta. Antigamente, você chegava para o balconista, eu quero o livro tal. Ele trazia o livro tal embrulhado. Se você pedisse para abrir, ele já fazia a cara feia. Mas você vai levar? Eu não sei, deixa eu ver. Né? Eu já não gostava muito disso, né? Mas hoje você entra na livraria, aquilo ali está tudo à sua disposição. Não precisa comprar, não. Aqui no centro é bom você comprar, mas por aí, né? Por aí, você pode sentar num sofá bem confortável e ler lá tudo que você quiser ler. Você pode levar um caderninho, copiar. Você pode até tomar um cafezinho, lendo a revista, depois bota no lugar, não gasta um tostão e sai sabendo coisas que você não sabia. Ah, mas isso é trabalho religioso? No ambiente da doutrina espírita, é. Então, se você pegar Leon Denis, que é o patrono da casa, isso explica toda essa multiplicidade de estudos que aqui é oferecido para os mais diferentes temas e assuntos, você vai ver que ele dedica para cada assunto que ele aborda em todos os livros, um espaço para dar uma varredura nas descobertas científicas do tempo dele, que somavam ou que vinham de acordo com o pensamento espírita. Então, uma das coisas que ele ficou mais fascinado foi com raio-x. Hoje em dia a gente acha raio-x uma bobagem, né? Vou tirar uma chapa, né? A tirar uma chapa, aí você entra lá, fica ali, você não sente nada, você não sente absolutamente coisa nenhuma, mas alguma matéria atravessa a sua matéria. Uma matéria atravessa seu corpo e vai impressionar a chapa. E ali vai aparecer os seus ossinhos, de preferência saudáveis. Ou não. Isso, gente, para uma época em que se pensava que a matéria era uma coisa absolutamente concreta e compacta, foi uma mudança de paradigma. Isso tem a ver com a doutrina espírita? Então, assim, Leon Denis viu nessa descoberta da ciência, né, do raio-x, um elemento de convicção para os postulados espíritas. Uma coisa que vem abalar, criticar, fazer pensar de que a matéria não explica tudo e que nós também não sabemos tudo sobre a matéria.
criticar a postura materialista radical. Então, o que Leon Denis fazia? Ele estava sempre lendo as atas das reuniões científicas, dos químicos, dos físicos, lendo as publicações, os livros, e trazendo o resultado disso aí para confirmar, para dar apoio à sua argumentação das verdades que o Espiritismo propõe. Muitas dessas coisas que ele colocou nos livros, hoje, não tem mais validade, porque a ciência ela é muito dinâmica. Um tratamento médico, por exemplo, que era uma conduta que todos estavam de acordo há alguns anos atrás, hoje é condenada. Por quê? Porque a ciência está sempre descobrindo umas coisas e mudando os seus paradigmas. Então, o que a gente tem que fazer para ser um espírita, né? Legal. A gente tem que se interessar pela ciência também, ver lá os programas do Futura, do Discovery, ver esses livros na livraria, fazer um esforço para trazer também um pensamento científico para a nossa própria luz e para poder iluminar melhor os outros, né? A filosofia é essencial. Não basta eu saber por que eu estou sofrendo. Muitas vezes a gente se faz essa pergunta, né, intimamente, com muita revolta. Por que eu? Por que isso está acontecendo comigo? Então é preciso que alguma coisa muito ruim me aconteça para que eu possa filosofar um pouco. Mas esse filosofar egoístico, egocêntrico, não acrescenta muita luz. Então, a luz começa a acontecer quando eu pergunto por que há sofrimento. Por que há sofrimento? E aí, sabe, vou ler, vou pensar, vou conversar com alguém, vou dizer para um colega, um companheiro, olha, esse tipo de sofrimento aqui eu não entendo, eu não aceito, isso não entra na minha cabeça, porque vai precisar entrar, porque senão a sua luz não brilha. Então, nós temos um trabalho a fazer de estudo, de parar para pensar. Parar para pensar parece um negócio tão bobo, né? Mas a vida de hoje, ela nos oferece tantas distrações. É uma grande Disneylândia, né? Então, rádio, televisão, internet, Facebook. Está acontecendo uma coisa assim, no mínimo, sei lá, me causa muito espanto, né? Que a pessoa está numa casa onde tem pessoas de verdade. Tem pessoas de carne e osso, né? Mas as criaturas dedicam muito mais tempo para conversar com as pessoas virtuais. Porque tempo é uma coisa que a gente tem que escolher o que vai fazer com ele, né? Eu até posso escolher comer e falar no Facebook ao mesmo tempo. Posso, não devo, mas posso. A digestão vai ser uma droga, mas eu posso, né? Eu até posso escolher não dormir para ter mais tempo no Facebook. Posso, também posso. Não é bom, porque horas de sono é muito importante para a saúde, né? Agora, essa escolha entre conviver com as pessoas reais para conviver com imagens é uma escolha assim que me causa muito espanto num sentido, no outro não. Por quê? Porque é muito mais prazeroso, é muito mais agradável, né, eu ficar falando com gente que não me incomoda. Com gente que concorda comigo, porque tem o meu perfil. Olha que confortável, né? No momento em que a pessoa dá um sinal de que não é do meu perfil, é só bloquear.
Aí, né, aquele trabalho maior que a gente tem que fazer realmente para que a nossa luz brilhe, que é a reforma íntima, esse não acontece, porque eu não preciso exercitar a tolerância, eu não preciso exercitar a paciência, eu não preciso ampliar meus horizontes de compreensão, eu não preciso vencer o meu orgulho, a minha vaidade, para um movimento mais saudável dentro do ambiente familiar. Então, aquele esquema, né, que foi montado cuidadosamente para que a gente estivesse no seio do grupo familiar ideal para esse trabalho de dar brilho na alma, né, de fazer brilhar a luz, ele não acontece, porque as pessoas já botam uma televisão em cada quarto para não ter briga. Então, veja bem, uma negociação simples, uma negociação elementar que a situação econômica nos obrigava a fazer, porque só tem uma televisão na casa, então nós temos que negociar, né? Que programa a gente vai ver, que horas vai ser, qual é o horário do fulano, do beltrano, né? Essa negociação elementar hoje a gente já está poupado dela, não precisa mais fazer. Cada um tem a sua, cada um vê o que quer e não se briga. Parece que só tem essa alternativa para a gente, né? Ou a briga ou o isolamento. Porque nós somos porco-espinho, né? Quanto mais aproxima, mais esperto. Então, cada um no seu espaço. Então, a gente pode ter todos os cursos da casa, a gente pode vir a todos os encontros, a gente pode ler todos os livros. Não adianta nada, não? Adianta. Adianta e, aliás, isso é indispensável, esse movimento, né? Agora, como é que eu estou trabalhando intimamente? Como é que eu estou aplicando? Como é que eu estou usando aquilo que eu aprendi intelectualmente na minha vida verdadeira, quer dizer, na minha vida de espírito, é que faz a luz brilhar de verdade. Então, se me pedirem para falar sobre a paciência, eu posso ficar falando aqui o dia inteiro sobre a paciência. Mas não tenho paciência para conversar com uma pessoa que não escuta bem. A pessoa não escuta bem, mas ela ainda não está com forças de admitir isso, porque não é nada fácil. Beethoven escreveu isso naquela carta de desabafo. Como é que eu vou dizer para as pessoas que eu não estou escutando? Não é fácil. Você vê que as pessoas sabem, tem que usar aparelho, não quer usar aparelho, por quê? Porque de aparelho todo mundo vai saber que ela não escuta. Não é fácil. Então, eu de repente não tenho paciência para conversar com uma pessoa que não escuta bem. Aí, tá legal, eu sei tudo sobre paciência, sei tudo, né? Mas ainda não interiorizei, uma coisa, né, elementar, uma coisa básica. Aliás, um pré-requisito para a caridade. Porque ser caridoso ou ser generoso com quem concorda com a gente, com quem acha a gente o máximo, com quem nos apoia nos nossos movimentos, é molinho, né? Aonde você vai precisar de desenvolver essa virtude que Jesus colocou no topo do seu ensinamento, isso é para todo mundo, para os que entendiam, para os que não entendiam, pode resumir tudo isso num amar a Deus sobre todas as coisas. Essa primeira parte é para aquelas pessoas que se sentem o cara, né? Eu sou o cara. Então, amar a Deus sobre todas as coisas está dizendo para essa pessoa, menos, né? E amar ao próximo como a si mesmo é o trabalho
da caridade, é o trabalho da generosidade, é o trabalho das virtudes que eu espero que os outros tenham comigo e que eu preciso aprender a fazer passar por mim, né? Essa ideia de fluxo é uma ideia muito bonita, porque Deus está fora de nós e dentro de nós. Então, tudo isso que a gente está hoje se sentindo muito necessitado, muito carente, né? Do que é que você sente falta, do que é que você está carente. Aí você pensa, eu estou carente de alegria, eu estou muito triste, eu estou carente de esperança, eu estou me sentindo desanimado, desesperançado, eu estou carente de força para continuar, eu estou me sentindo exausto, cansado. Seja lá o que for aquilo que você está precisando, está sendo derramado sobre toda a criação em abundância. O pensamento divino é pleno de todas essas coisas. Então, se o pensamento divino é pleno de todas essas coisas que eu estou carente, por que é que eu estou carente? Porque eu não me abro ao fluxo. Você lembra aquela propaganda do guarda-chuva do banco, né? Eu fico com um guarda-chuva e não me abro a esse fluxo. E que guarda-chuva é esse? Nesse caso, o que produz esse isolamento nesse caso? É esse olho grudado no umbigo. Então, a gente quando tem um problema, um sofrimento, uma questão, a gente parece que fica focado nisso aí o tempo todo. Então, o tempo todo eu estou pensando no meu problema, o tempo todo eu estou pensando na minha questão, o tempo todo eu estou pensando na minha necessidade. Isso cria um guarda-chuva. Isso cria mais do que um guarda-chuva, isso cria um ovo, um cascão, e eu fico ali dentro daquele negócio, isolado do fluxo. E não adianta nada. Então, se você conhecer hoje uma pessoa que está com um problema, pensando no seu problema, angustiado com o seu problema, se ela não se abrir a esse fluxo, daqui a 30 anos, você perguntar para ela como é que ela vai dizer que vai mal por causa daquele problema. Aquele mesmo. 30 anos depois, aquele mesmo. A gente sabe que essa condição pode ser levada à vida espiritual. Quando André Luiz falou dos ovoides, né, muita gente ficou muito bolada. Mas como é que pode? A gente mesmo, quando lê, dá uma de que não entendeu. Né? Não entendi, não. Esse negócio de ovoide é muito complicado. Não é nada complicado. É uma criatura que passou muito tempo da sua encarnação pensando, sentindo, preso a uma questão que ele chama de monoideia. E aí ele criou esse negócio tão forte que quando ele desencarna, ele não consegue manter a forma espiritual, perispiritual. Ele fica um ovo. Então, como é que eu me abro ao fluxo? Tem que começar a desgrudar esse olho daí, né? Está nessa mensagem aí que a gente recebeu. Tem que começar a dar de si, dar do que você tem. E vai enfraquecendo esse cascão, e aí, de repente, quando você vê, você é banhado por esse fluxo. Então, isso tanto vem de fora para dentro, como na medida em que você exercita as virtudes, essa semente divina que está em você começa a florescer, começa a se expandir. E aí,
uma hora você olha para o seu problema. Qual era meu problema mesmo, hein? Imagina, né? Imagina que o meu cabelo, por exemplo, foi um problema muito sério para mim há muito tempo. O que eu já ri das situações que estão aqui na minha memória por causa do meu cabelo, já ri muito. E um dia eu vi Divaldo falando de uma parente dele que eu me identifiquei totalmente. Porque ela falou para ele que o cabelo dela sabia quando ela ia sair, e aí é que não arrumava. Quer dizer, o cabelo era uma coisa com vontade própria. E era do contra. E aí ele dá uma dica para ela sensacional, né? Pois não diga para ele que você vai sair. Diga que vai até o portão. Do portão, diga que vai só até a esquina. Quando ele vê, você já saiu. Isso eu aprendi com meus colegas psiquiatras, né? Não se pode contrariar maluco. Você tem que conversar com ele dentro do delírio dele, né? Então, tem um filme aí que mostra uma parte, uma faceta da vida de Jung, né? Em que a doente dizia que ia a Marte, não sei o que lá, mas ela diz aquilo para incomodá-lo, porque todo mundo ficava muito incomodado quando ela dizia isso, né? E ele senta do lado, que interessante, e o que se faz lá em Marte? O que eles dizem lá em Marte, né? Mas, enfim, o cabelo, mas era um negócio, gente, eu chorava. Eu brigava com a minha mãe e com meu pai, porque eles não tinham cabelo igual o meu. O cabelo deles era bom, né? E aquilo era um tormento danado, até que o cabelo caiu quase todo, agora não me dá mais problema nenhum. Não é só isso, né? Então, mas isso que negócio de cabelo é bobagem mesmo, mas o meu problema é muito sério. Então, assim, é claro que há questões humanas, sofrimentos humanos muito mais demandantes ou muito mais complexos, mas quando vistos de uma outra perspectiva, quando vistos de um outro ponto de observação, eles reduzem. E você se abre, e se abrindo, esse fluxo te penetra. Então, isso tem a ver com a nossa relação, com a nossa lição aqui, no sentido de que nós temos que pôr a luz acima do alqueire. A luz que a gente tiver agora, nesse momento, ela precisa brilhar diante do mundo. Precisa. Não para o nosso sucesso pessoal, porque se eu tiver com esse pensamento, aí mesmo é que apaga tudo, né? Deus acima de todas as coisas, né? Agora, só falar, como eu já ouvi algumas conversas, né, de companheiros evangélicos, e a questão é que a Bíblia é vista como uma coisa que Deus escreveu de próprio punho, né? É a palavra de Deus, o que está na Bíblia. Aquilo, de modo algum, é submetido à razão. Então, como as pessoas percebem que aquilo ali Deus escreveu de próprio punho, aquilo é usado para encerrar qualquer discussão, porque está escrito. Aí cita aonde está escrito. Está escrito no fulano de tal, no número tal, no capítulo tal. A doutrina espírita, por si só, não é melhor nem pior do que a religião A, B ou C. Ela nos oferece a oportunidade de nós podermos pensar com mais amplitude. Ela nos oferece a oportunidade de brilhar uma luz mais intensa, não, de novo, para o nosso sucesso, mas para clarear as trevas. Aquela pessoa que está vivendo uma situação difícil, uma doença, uma perda, o caminho dela pode estar em trevas. Ela não enxerga nada.
Então, um pouquinho de luz que você consiga acender pode fazer toda a diferença. E isso é entrar no fluxo. Quando você está fazendo isso, você já não está falando mais só por você. Você já não está usando mais só as suas aquisições espirituais. Você está conectado com a fonte superior e está fazendo a sua semente interna desabrochar. Então, nessa hora, saem coisas, né? Eu já vi Divaldo também, no meio de uma palestra, parar e dizer assim: eu não sabia que eu sabia essas coisas. Espantadão mesmo. Eu não sabia que eu sabia essas coisas. Porque nesse momento você se conecta a uma fonte de saber mais alto do que o seu. Mas para isso tem que desgrudar o olho do umbigo. Então hoje se tem até o nome, né, para uma coisa que eu vi acontecer aqui no centro, desde o meu primeiro dia aqui no centro. Né? Se chama laborterapia. Laborterapia é terapia pelo trabalho. Então eu vi, né, desde o primeiro dia, pessoas aqui, né, para falar para o altivo, da desencarnação de um ente querido, da descoberta de uma doença grave, de uma questão muito séria das suas vidas, e ele escutar aquilo com muita paciência e muita conexão com a fonte, né? E depois que a pessoa falava aquilo tudo, ele chamar alguém aqui que ficava aqui, né? O pessoal ficava aqui, aí um era ligado ao serviço médico da Malé, o outro era ligado à dispensação de alimentos, o outro era ligado ao atendimento à criança, e falava assim: ó, conversa com ela aqui. Quer dizer, leva ela para lá. Aí eu acredito, porque eu ouvi isso, mas eu vim aqui com sofrimento e vou ter que ir trabalhar não sei aonde? Você não tem que ir, né? Mas é uma excelente ideia. É uma excelente ideia. Por quê? Porque a pessoa, isso aconteceu comigo, aconteceu com muitas pessoas com as quais eu me relaciono até hoje, e a gente tem um depoimento vivo, né? A pessoa foi para lá sem entender muito bem o que estava fazendo lá, até meio chateado de ter sido mandado para lá, mas você está lá, né? Digamos, arrumando bolsas, né? Pensando em quê? No seu problema. Mas para você arrumar as bolsas de maneira minimamente coerente, você vai ter que afastar um pouquinho do seu pensamento, do seu problema, para arrumar a bolsa. Porque senão, né, você vai botar só feijão numa, só arroz na outra. Então, você tem que afastar um pouquinho. Aí, vem uma pessoa com uma solicitação que você vai ter que responder. Aí você tira mais um pouquinho do pensamento do seu problema para atender aquela pessoa ali. Quando você vê, você enfraqueceu esse movimento do seu espírito para a treva. E colocou o seu espírito mais na luz. E nesse lugar você consegue iluminar o caminho de quem está próximo um pouquinho mais. Então, a pregação da palavra, a citação da pergunta do Livro dos Espíritos, número tal, é legal? É legal. Mas precisa vir acompanhada desse florescer, dessa iluminação interior. E ainda há muita coisa para ser conhecida, aprendida, percebida. Por isso nós temos que estar constantemente nesse trabalho, não é? De azeitar a nossa candeia, né? De abastecer a nossa candeia de azeite, o azeite do conhecimento, né? O azeite de um pensamento mais vasto, mais amplo, mais abrangente, de um progresso filosófico e científico, mas está lá a candeia cheia de azeite. O que inflama o pavio é a reforma íntima, é a mudança das atitudes. Você pode falar muito bem sobre a paciência, mas não consegue mostrar um mínimo de paciência. Não acende, né? O fogo não acende.
Eu gosto também da imagem da escada, né? Nós temos ali uma escada para a cantina, né? Aliás, tem muitos espíritos que já estão lá, né? Larga o corpo aqui e vai para não sei aonde. Isso é perigoso, viu, gente? Você pode desencarnar, porque dependendo da força com que o espírito vai, né, pode romper o cordão fluídico, né? Brincadeira, não acontece não. Mas para chegar na cantina, você precisa pôr o primeiro pé no degrau de cima, né? Isso cansa? Não cansa, mas é indispensável. Se você não puser o primeiro pé no degrau de cima, você não consegue subir, tem que botar. Mas se você ficar só nisso, também não sai daqui de baixo, também não chega na cantina. Então, para chegar na cantina, você vai ter que se cansar, você vai ter que trazer seu corpo, vencer a lei da gravidade e trazer o corpo todo para aquele degrau. Mas são muitos degraus daqui até a cantina, né? Não tem mais um, tem mais um, tem mais um. Então, a nossa questão evolutiva é assim, é preciso saber, é preciso saber. Por isso, Jesus ensinou. Ensinou usando de muitas técnicas pedagógicas, espetaculares, né? Entre elas as parábolas, né? A poesia, a arte, né? O Sermão do Monte é a poesia mais bonita que jamais foi escrita. É belíssimo, é pura arte aquilo, né? Então, usando a contação de histórias, usando a poesia, usando a palavra mais complexa, como a gente vê com Nicodemos, que até hoje a gente não entende muito bem aquela conversa, né? Mas então eu vou ter que voltar para o útero da minha mãe, que negócio é esse, né? Usando a palavra e o ensinamento, Jesus precisou também iluminar aquilo tudo com ação generosa, com ação voltada para ser coerente com aquele discurso até as últimas consequências. E quando ele diz eu venci, quer dizer que houve luta. Ele teve uma luta com o mundo. Senão ele não ia dizer que venceu. Então, a gente pensa que para Jesus foi tudo fácil, né? Porque ele era Jesus, era mole. Como a gente pensa assim de Bezerra, a gente pensa assim de Eurípides. Ah, mas era Eurípides, né? Era Leon Denis, né? Então, Leon Denis ficou cego, mas mesmo assim continuou escrevendo. Ah, mas era Leon Denis, né? Não é nada fácil, não. Existe uma luta. O espírito precisa fazer brilhar a sua luz para que aquele seu discurso seja coerente com a sua ação. Então, a gente tem muito trabalho para fazer, né? Mas é um trabalho que só nos dá mais saúde, nos dá mais alegria de viver, nos dá mais bom ânimo, nos dá mais sustentação. É um trabalho que tem um salário muito bom. Né? É isso, queridos. Obrigada.